Nessa temporada, temos o patrocínio da Ofta Vision Health, uma empresa dedicada exclusivamente à oftalmologia e presente em todo o território brasileiro. A Ofta apresenta a marca Viofta, que são colírios lubrificantes à base de hialuronato de sódio e sem conservantes. Além da concentração de 0,15%, que é o Viofta da caixinha azul, e que tem um dos preços mais acessíveis para o paciente, a Ofta tem também o Viofta 0,40%, da caixinha verde, com a maior concentração de hialuronato do mercado, proporcionando alívio duradouro desde os sinais e sintomas do olho seco até a restauração do epitélio em procedimentos cirúrgicos. Seja muito bem-vindo à 6ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje estamos aqui com a doutora Luciane Trípia. Luciane é especialista em Direito Previdenciário, professora da Unicuritiba, uma dos membros fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E por isso, né, por todos esses atributos, né, Vivi? Ela está aqui com a gente hoje para conversar sobre a aposentadoria do médico. Assunto Sim, o médico se importante. aposenta, né? Dizem uns que o médico não se aposenta, o médico morre, né? Mas acho que a gente tem que mudar um pouco. Mas a gente perde o gás, então a gente tem que se preparar para esse momento. Eu não sei vocês, mas eu quero me aposentar, então quero conversar com a Lu aí para ela dar as dicas pra gente, né? Brincadeiras à parte, seja muito bem-vinda, Lu. Muito obrigada. Obrigada, doutoras, pelo convite, pelo honroso convite. Para mim foi uma surpresa e é uma honra e uma alegria estar aqui participando com vocês hoje, né? Uma possibilidade de compartilhar o meu conhecimento, né, para contribuir com a aposentadoria futura de vocês, quem sabe. Que legal, super bom. Bom, Lu, a categoria dos médicos, né? A gente é oftalmologista, mas a gente é médico. Ela apresenta algumas peculiaridades, né? Começando porque há várias possibilidades de vínculos empregatícios, né? Tem pessoas que estão no serviço público, tem autônomos, tem CLT, né? Carteira assinada. Isso muda para a aposentadoria? Isso é relevante? Muda. Antes de responder, se me permite, eu só queria fazer um breve esclarecimento. Vamos lá. Então, nós temos dois modelos, basicamente, de previdência, né? Então, temos, assim, um modelo que ele é público e um modelo privado. Então, no público, a contribuição é obrigatória e nós temos o regime próprio e o regime geral. Então, quando a gente fala em seletistas, falamos em autônomos, né, em contribuinte individual, empregados, médicos empregados, a gente está falando de médicos que pertencem ao regime geral, tá? Que entenda-se INSS. Quando falamos em médicos concursados, é do regime próprio, tá? Então, a gente tem o regime próprio e regime geral, tá? Então, próprio são os concursados. E o geral são os demais, tá? Todos que são da iniciativa privada. A gente costuma falar estatutário, isso? Isso, exatamente. Porque são regidos por um estatuto, né? Então, os estatutários pertencem ao regime próprio. Então, pelo regime próprio, daí são regras próprias, né? Diferenciadas. Vou transpor isso para a nossa realidade. Então, anteriormente, os médicos, por exemplo, no Hospital das Clínicas da Federal do Paraná, eram contratados via estatuto. Então, eu fui uma das últimas a entrar como médica estatutária, já me desvinculei, mas era médica estatutária. Nos próximos concursos, logo depois, na verdade, né, que foi o que você entrou, já era via EBSER, então eram seletistas que passavam, então, para o regime geral, né? Acho que essa é a realidade da maior parte dos médicos que nos assistem. Exatamente. A realidade da maioria pertence ao regime geral, que entenda-se INSS, que vão se submeter a essas regras, né, que a gente está vendo, está acompanhando, que estão sofrendo constantemente mudanças, né? Então, em razão disso, a gente tem diferença sim. Até porque dentro do regime geral, a gente também tem algumas diferenças, né? Então, a gente tem o médico empregado, aquele médico que trabalha em alguma unidade hospitalar privada, né, que trabalha em algum consultório. Então, ele vai ser um empregado. Entra na categoria médico empregado. Mas a gente também tem aquele médico que tem um consultório, né, que é, porventura, PJ. Esse vai ser um médico contribuinte individual. Ambos dentro do sistema do INSS, dentro do regime geral. E daí, possivelmente, o valor do benefício vai ser um pouco diferente, porque a contribuição, o percentual é diferenciado, né, de desconto para o INSS. As regras são as mesmas para esses que estão no regime geral.
né? Então, eles também vão ter que ter 65 anos se forem homens e 62 se mulheres. Como a gente vai poder explorar um pouquinho mais para frente. O regime especial, ele é bem menor, né? Em volume, assim. No caso, assim, o regime, o próprio ou o geral, né? O geral é do INSS e o próprio é o do estatutário, digamos assim. Tem regras próprias. Tem regras próprias. É em menor número, eu diria assim, né? Isso, exatamente. A maioria se concentra no geral. Exatamente. Né? No geral, 80% acho que da população pertence ao regime geral. E aí, você falou do médico empregado. Esse eu não entendi muito bem. Então, o não médico... é um CLT também? Também, isso. Considerado CLT. Exatamente. Né? Que é empregado. Porque o contribuinte individual não é CLT. Sim. Né? Ele é autônomo. Então, a gente tem, digamos, o CLT e o autônomo, para usar as palavras mais... De outra forma, mais comum, assim, mais né? fáceis de entender, isso, né? Isso. Mas aí, por exemplo, acho que eu me encaixo nisso. Eu sou médica empregada por causa do concurso dentro da Universidade Federal, lá do hospital, né, da IBSER. Isso, perante o hospital. E aí eu contribuo pelo desconto no salário, né? No lerite e o desconto compulsório, né? Isso, é obrigatório. Mas eu também tenho um consultório e sou autônoma, mas aí eu não preciso fazer essa contribuição diferente. A contribuição, em tese, sim. Tem que fazer. Como contribuinte individual. Tá. Só que daí tem um limite de contribuição. Então, contribui até aquele limite. Então, soma os dois rendimentos, né, as duas atividades, né, que a doutora exerce, e daí chega no limite da Previdência, o que extrapolar não precisa contribuir. Né? Mas ambas são contribuições para o INSS e futuramente vão gerar uma aposentadoria. Né? Então, pelo regime geral, ainda que tenha duas atividades profissionais, é uma aposentadoria só. O que é diferente do médico que tem, como você falou, uma previdência... Não é especial, a previdência do estatutário. Isso, é uma previdência... Qual palavra você usou? Próprio. Regime próprio. Regime Então, regime aí geral, você pode ter... Isso. Você pode ter uma aposentadoria pelo regime próprio e uma pelo regime geral. Né? Então, aí você pode acumular as duas aposentadorias. Pode acumular. Correto? Então, o médico, eu não sei exatamente se o oftalmologista pode acontecer isso, mas assim, trabalha, por exemplo, de manhã no hospital de clínicas, à tarde numa clínica. Né? Então, ele vai ter duas contribuições para entes distintos. Um, ele vai contribuir para o INSS e outro para o governo federal, se for do HC. Né? Então, são contribuições distintas, descontos distintos. Agora, se o médico de manhã trabalha no consultório e à tarde no outro consultório, ambas contribuições vão para o INSS, daí vão gerar uma aposentadoria. Então, o ideal, assim, para acumular, seria pertencer a regimes diferentes. Só pegando de novo, o regime próprio, ele vai para onde? O regime próprio, daí depende. A gente pode ser concursado, né? Estadual, federal ou municipal. Entendi. Mas essa que contribuição do regime se extinguindo, próprio... digamos, né? Os estatutários, né? Essa contribuição para o regime próprio não vai para o INSS? Não. É um plano separado. É um plano separado. É um plano separado. É. Quem que gere isso? É a entidade federal daí. Né? Se for federal, se for estadual. Aqui no Paraná, a gente tem o Paraná Previdência. Então, o Paraná Previdência que administra, né, aposentadorias e benefícios em geral das pessoas que pertencem. Isso. Agora, existiu uma lei em um determinado momento, e eu lembro que eu peguei bem o corte disso, em que estabeleceu-se um teto, certo? Então, tanto na Previdência Geral quanto como no regime próprio existe um teto. Isso. Isso mesmo. Nesse teto, hoje está em quanto? Do INSS, que é onde eu atuo, né, quase que 100%, está em 8.300 e alguma coisinha. Todo ano ele muda. Né? Então, assim, esse ano teve um reajuste. Esse ano o reajuste foi de 7,3% aproximadamente, né, que é o índice do INPC. Então, para trazer para a nossa realidade, se você hoje, tendo consultório, sendo autônoma e sendo seletista, você vai ter um teto de 8.300 para receber. Se eu tivesse continuado sendo estatutária e contribuição individual, eu teria acumulado as duas e teria 16. Entendi. Então, vamos entender. No país, ninguém pode receber uma aposentadoria maior do que essa, de R$8.000. Pelo INSS, não. Tá. E outra, quando a gente falou em obrigatório, eu lembrei, só que é importante a gente comentar, que as contribuições, elas são obrigatórias. Eu digo isso assim até porque, não sei como é que ocorre com os médicos, mas entre os advogados, eu tenho um conhecimento que muitos advogados não contribuem para a Previdência.
Alguns até por desconhecimento, porque a disciplina de previdenciário não é obrigatória, outros por negligência mesmo, né? Mas o fato é que a contribuição para a previdência é obrigatória. A lei fala, exerceu atividade remunerada, passa a ser um segurado obrigatório. Então, isso é importante esclarecer, porque às vezes algum médico que está ouvindo está deixando de contribuir, né? É importante esse esclarecimento. Alguém está só na previdência privada, por exemplo, porque a gente sabe que é uma realidade muito comum dos profissionais autônomos. Que é até indicado, né? Para complementar, né? Uma previdência privada. Mas a previdência pública, ela é obrigatória, seja no regime geral, seja no regime próprio. Mas qual que é a sanção, assim, para quem até o momento, nenhuma, assim, né? Está em débito perante a previdência, né? Mas é obrigatório. Então, o que acontece? Mais para frente, a hora que for se aposentar, ou antes, se precisar de um benefício por incapacidade, não vai conseguir. Né? Mulheres, se precisar de um salário maternidade, não vai conseguir. Né? Então, ou se a pessoa falecer, não vai gerar pensão por morte. Então, é importante, né, a pessoa ter esse conhecimento de que as contribuições são obrigatórias. Mas, de qualquer maneira, então, ainda não existe nenhuma sanção para quem não contribui? Não. Mas, assim, não vai demorar muito. O cruzamento de informações com Receita Federal... Hoje é mais fácil de ter esse controle, né? Certamente. Mas, então, aí o INSS, além da aposentadoria, que seria um salário que você continua recebendo depois de preenchido os critérios lá que a gente vai conversar, ele também teria esse auxílio para quem for doente? Isso. Então, assim, quem paga, digamos, o INSS faz jus a 5 tipos de aposentadorias aproximadamente, né? Eu costumo dizer aproximadamente porque tem autor que considera a aposentadoria professor como programada, tem uns que consideram como individual, né? Mas, enfim, o fato é que a gente tem a aposentadoria que a gente chama de comum, que é a programada, né? Que é uma junção da aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Temos a aposentadoria especial, né? Que muitos médicos podem se enquadrar ainda, né? Temos a por invalidez, né? E daí temos a por idade para trabalhador rural, temos a híbrida para quem trabalhou um tempo na lavoura, um tempo no urbano, que daí não é o nosso caso aqui, né? Aí fora as aposentadorias, nós temos 3 tipos de auxílio doença, né? Temos o auxílio acidente, então a pessoa que sofre um acidente de trabalho pode receber, e o auxílio reclusão, que isso não é o caso também do nosso público. E daí temos o salário família e salário maternidade, né? O salário maternidade, muitas mulheres podem usufruir, né? Minha irmã é médica, já usufruiu do salário maternidade, né? Que é um período que a mulher se afasta do ambiente de trabalho para poder dar atenção, né? Para o filho, e também cabe em caso de adoção, isso é importante esclarecer. E temos também a pensão por morte. Então, esses são o leque de benefícios que a gente tem na Previdência. Né? A pensão por morte, o fato de eu contribuir mensalmente com o INSS me dá direito, se eu morrer, o meu familiar menor de idade receber isso? Isso, exatamente. E isso é muito importante, porque a gente nunca espera, né, que isso vai acontecer com a gente, mas infelizmente, né, algumas pessoas faltam, né? E nesse momento é importante, então, a pessoa estar em dia com a Previdência. Né? Se a pessoa não tem filhos, mas tem os pais que dependam dela, esse benefício vai para os pais. Quanto é esse benefício? Ele é feito um cálculo da pensão por morte. Né? Então, é feito um cálculo até como se fosse uma aposentadoria. Né? Então, feitas as médias. Só que, assim, com a emenda agora, com a reforma que teve em 2019, o valor baixou drasticamente. Antes era 100%. Baixou drasticamente. Antes era 100% do valor da média, que a gente faz uma média, né, de acordo, né, com das contribuições da pessoa. Né? Antes da reforma era 100%, agora é 50% mais 10% por dependente. Então, se deixou 2 dependentes, é 50% mais 10 e mais 10 dá 70. Daí é 70 divididos por 2 para os 2 dependentes. E aí até fazer 18 anos? Até 21. Até 21 anos recebe isso? Recebe a pensão por morte. Qualquer tipo de morte? Qualquer tipo de morte. Claro, não sei que haja uma fraude, assim, né? Mas, assim, né? Mas nunca tive notícia, assim, né? Mas é qualquer tipo de morte, né? É importante, né? Também em casos de doença, então, um câncer, um acidente, também tem esse suporte, essa proteção social, digamos assim, né? A gente talvez vai falar um pouquinho depois, mas para além, claro, da previdência, é importante também, se possível, ter essa previdência, né, privada, né, que é um complemento, que só a previdência, por vezes, não dá conta, né, um dinheiro. Mas, ainda assim, é melhor do que nada. Sim, com certeza. Certo. Então, e você até citou a questão da aposentadoria especial. O que é essa aposentadoria especial? A especial, ela foi criada, já faz assim algumas décadas, para tirar os trabalhadores que trabalham sujeitos a agente nocivo antes
do que os demais trabalhadores, né? Tirar do trabalho antes, porque eles estão expostos, né, a agentes químicos, físicos e biológicos. Então, a ideia, né, inicialmente, era que as pessoas ficassem menos tempo que os trabalhadores comuns, né? Só que com o passar do tempo também assim houve equipamentos de proteção que foram atenuando alguns agentes nocivos, né? E as regras daí por isso também tiveram que ser adaptadas, né? Com a reforma da Previdência, essa bendita reforma, né? Houve a instituição de idade mínima que antes não tinha, e isso de certa forma foi um prejuízo para as pessoas que se aposentam na modalidade de aposentadoria especial, né? Então assim, até 2019 não precisava ter uma idade mínima. Então, bastava a pessoa comprovar, vamos supor, um médico que esteve 25 anos sujeito a um agente nocivo, normalmente agente biológico, né? Ele, independia da idade, conseguia se aposentar. A partir de 2019, foi criada a idade. Então, hoje, para se aposentar com 25 anos de exposição a agente nocivo, tem que ter 60 anos de idade, né? Eu conheço pessoas que se aposentaram antes disso. Sim. Né? Antigamente era mais comum, né? 50 anos, 55. E mesmo pelo regime próprio, né? Tem pessoas da minha idade que estão aposentadas, porque pegaram bem uma regra assim, meio que de transição, que conseguiram se aposentar, né? Que ainda é possível. Que as regras anteriores, não é que elas foram extintas, para quem já estava, digamos, no jogo, tem uma regra de transição, né? Então, dependendo da situação, é importante fazer uma avaliação para ver se enquadra, né? Para ver se é possível daí requerer um benefício, né? Se não, se cair na regra atual, daí realmente é 60 anos. Né? E é fácil comprovar esse risco o que na prática seria esse risco biológico, por exemplo? Então, o INSS exige comprovação técnica mesmo, né? Então, assim, até 1995, bastava a pessoa pertencer a determinada categoria profissional, né, que você conseguia aposentadoria especial. Por exemplo, técnico de radiologia, né? Sim, exatamente. Então, médicos em geral, né? Os médicos conseguiam. Até 95, bastava constar ali que é a profissão, atividade de médico, né? A partir de 95, começou a ser exigido alguns documentos próprios, assim, né? Então, teve um que chamava SB40, outro DSS 8030, então, foi vários. Assim, no INSS é cheio de emoções, assim, você vai mudando sempre, sabe? Legislação, decretos, leis, normas, enfim. O fato é que, a partir de 2004, então, estipulou-se um documento chamado PPP, né? Começou-se a adotar esse documento, que significa Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um nome difícil de falar, agora eu já acostumei. Perfil Profissiográfico Previdenciário. É o PPP. Então, a pessoa tem que apresentar esse documento. Esse documento é emitido pelo próprio empregador, né? Então, ali vai constar qual que é o agente nocivo, qual que é o tempo que a pessoa está exposta todos os dias a esse agente, qual que são os efeitos na saúde da pessoa. Ele é bem detalhadinho, né? Dependendo da situação, ele também tem que apresentar um laudo, né? Mas aí vai depender caso a caso, enfim, né? Mas para aposentadoria especial, necessariamente, né, respondendo, então vai precisar comprovação por esse documento chamado PPP, né? E 60 anos. Ter a idade de 60 anos, isso. E ele não é cabível para todos os tipos de trabalhadores, isso é importante, né? Então, normalmente é para empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual. Então, no caso dos médicos, para médicos e empregados é possível e até mais fácil, porque o empregador normalmente ele tem que ter esse documento. Né? Já o contribuinte individual é um pouco mais difícil. Mais complicado, né? Mais complicado. Tem um consultório lá, como é que você vai comprovar? Normalmente é via judicial. Judicial. Normalmente. Porque daí tem que fazer perícia, contratar um engenheiro de segurança do trabalho para verificar o local. Não é muito fácil. Não querendo desanimar, mas assim, contribuinte individual é um pouquinho mais difícil mesmo. E a vantagem dessa aposentadoria especial seria você... A outra regra normal, fora da especial, é 65. Isso. Você ganha alguns anos? Ganha anos. Até antes da reforma também em valores. Era mais vantajoso. Entendi. Aí agora ela caiu na regra comum em termos de valor. É o mesmo valor. Antes era 100% da média. E daí, a partir da reforma, caiu na mesma regra da aposentadoria comum daí, que é 60% mais 2% que ultrapassa 15 anos se for mulher e 20 se for homem, de contribuição. Então, assim, na prática, hoje, para uma mulher se aposentar 100% do valor da média dela, ela tem que contribuir por 35 anos, os homens por 40, fora a idade. Então, tá, assim, cada vez mais difícil, né? A idade mínima é 62. 62 para as mulheres. Né? Então, a gente tem que pensar que teve épocas que a gente não falava idade mínima. Né? Existia aposentadoria por tempo de contribuição que dependia da idade. Né? Bastava preencher o tempo. Então, contribuinte individual, preciso trabalhar 35 anos, ter no mínimo 62 anos de idade, e aí eu consigo aposentar
com um teto de R$8.000, R$8.300. Se as suas contribuições foram sempre com o teto, né? Porque se tiver alguma que não foi, já vai abaixar. E possivelmente no ano seguinte, o valor não vai corresponder ao teto, porque os índices de correções são diferentes. Então, está aí uma coisa que frustra muito as pessoas. Elas, quando se aposentam, recebendo, às vezes, na ocasião, coincidentemente, o valor do teto, assim, elas supõem que vão receber o teto assim pro resto da vida. Uhum. Mas isso não acontece na prática. Ele vai defasando. Né? E quando você fala contribuiu, a contribuição do teto, o que é? Contribuição máxima? Máxima, uhum. Qual que é o cálculo? É uma porcentagem do salário ou é um valor absoluto? Não, ele varia assim. Se for na categoria empregado, é um percentual. É um percentual, né? Do seu salário. Contribuinte individual, também um percentual, normalmente é os 20%, no caso dos médicos, né? Uhum. Podendo ser, dependendo da situação, 11% também. Então, mas é um percentual daí das contribuições limitado ao teto. Tá. Né? Então, se eu ganho 10 mil, vai R$1.000 lá para o INSS, todo mês. E aí, quando vai calcular quanto que eu vou ganhar, é uma média, R$1.000. O INSS, na verdade, ele vai pegar as contribuições a partir de julho de 94. Até não me pergunte por que julho de 94, que até hoje não tinha uma resposta assim convincente, né? Mas diz que é porque quando houve a mudança do Plano Real. Então, que daí a moeda ficou mais estável. Então, já há alguns anos, o INSS adota esse critério, né, para fins de cálculo. Ele pega as contribuições que a pessoa fez a partir de julho de 94. Isso para fins de cálculo de valor, não de tempo. Né? Então, para saber quanto a pessoa vai receber, então ele pega lá, vamos ver o histórico contributivo aqui. Então, de julho de 94 até a presente data. Quais são esses valores? Vamos atualizar, corrigir e fazer uma média. Então, por exemplo, pode ser que tenha um momento que a pessoa contribuiu com 10% do valor que ela ganha ou 5%. Não necessariamente. Às vezes, assim, o que varia é o salário que ela estava recebendo. Então, uma época ela podia estar recebendo 5 mil, uma época 10 mil, vamos supor. Então, dali... A porcentagem é a mesma, só que o valor absoluto vai diminuir. E isso vai prejudicar daí para ela na média. Exatamente. A média dela vai ficar mais baixa. Isso. Até 2019, que também foi uma das mudanças da reforma, era possível descartar 20% dos piores valores. Eu já tinha ouvido falar isso. Até 2019. Descartava 20%. Né? E a partir de 2019, que essa reforma não pode mais. Agora é tudo. Todo período contributivo. Né? Então, era bom os 20%, porque a pessoa, eventualmente, ficou uma época sem contribuir ou contribuiu com um valor baixo. Né? Então, tinha uma chance de deixar o valor alto, assim, o nível alto, né, da média. Né? E a partir de 2019 não é mais possível, a não ser que a pessoa se enquadre nas regras de transição. Uhum. Então, pode ser que alguém que esteja nos ouvindo ainda consiga ter esse descarte dos 20%. Assim. Nossa, mas então vamos dizer que para você se aposentar com o teto e manter esse teto nos anos seguintes é uma minoria, né? Minoria. Eu estou para dizer que eu não conheço ninguém que esteja recebendo teto, que receba por anos seguidos, assim, porque ele vai defasando. Que interessante. Isso é ótimo, porque daí a gente já parte para a segunda pergunta, né? Da previdência privada, que eu acho que é a realidade. Antes de a gente seguir para essa pergunta, desculpa, eu estou interferindo um pouco na tua condução, mas a gente passou por uma reforma que mudou muita coisa e a gente sabe que vem mais por aí, né? Você tem uma expectativa em relação a isso? Está sempre mudando porque a sociedade está também em mudanças, né, contínuas. Né? A expectativa de vida vai aumentando, né? A questão de contribuições de quem trabalha, né? Então a gente às vezes tem assim, quando está um período grande de desemprego, a gente tem menos contribuições para a previdência. Então assim, depende de alguns fatores. Mas lamento informar que assim não virão dias melhores. Né? A tendência não é em melhorar, né? Pelo contrário. Pela própria dinâmica do sistema, né? Exatamente. Onde a população mais jovem que... Isso. No nosso sistema vigora o princípio da solidariedade, né? Então, assim, a gente contribui para o todo, né? Então, aí inclui previdência, assistência e saúde. Né? Então, hoje a saúde é pública por conta dessas contribuições também que a gente faz, né? Ela alcança todas as pessoas, né? Também assistência para quem necessita e a previdência efetivamente para quem está contribuindo. Né? Essa contribuição, então, da previdência, ela também faz ele também vai para a saúde. Seguridade social como... Não, educação não. Só saúde. É o tripé da seguridade. Assistência, saúde e previdência. Né? Então, ela financia a saúde? Ela entra para o mesmo orçamento, digamos assim. Né?
Mas tem outras fontes também, não é só ela, né? Tem. Então, meu Deus, como é que vai... Pois é, não, a nossa previdência... Por isso que o quanto, assim, mais a gente puder difundir essas regras, essas informações, né? Esse podcast é perfeito, assim, levar esse conhecimento para as pessoas, ainda dá tempo de contribuírem, né? Porque é comum, eu recebi isso de vários níveis, né? Assim, várias classes sociais, as pessoas falaram, mas ninguém me disse que eu tinha que contribuir, né? Isso é comum, né? Então, mais claro na classe social mais baixa, mas, enfim, eu sempre provoco os alunos até, né, que eu dou aula, estão lá na manicure, no barbeiro, pergunta se está contribuindo, pegou o Uber, pergunta se está contribuindo, porque são todos segurados obrigatórios. Sim. E amanhã, depois, são pessoas que vão precisar da aposentadoria. E elas vão ter que ter, pelo menos, 15 anos de contribuição, né, e obedecer o requisito da idade. Então, se não tiver, não basta ter a idade, se não tiver contribuição, não vão conseguir. Se no meio do caminho precisar de um benefício por incapacidade, não vão conseguir, né? Então, é importante estar atento, né, essa norma, né, a obrigatoriedade dessa norma de contribuir e, se possível, né, dependendo da possibilidade de cada um, assim, contribuir para uma previdência privada. E antes de você entrar nisso, para o autônomo, como é que ele faz para fazer essa contribuição? Como é que você falou? Para a previdência, né? Não, mas tem um nome... A contribuição previdenciária. Individual, né? O contribuinte individual. Ele é o contribuinte individual. Ele vai aonde para pagar isso? No site do INSS, ele se inscreve. Ele se inscreve, vai gerar daí um boleto e ele começa a pagar daí todo mês. Pelo site do INSS. Então, assim, o médico que porventura agora está no ano sabático, vamos supor, não está trabalhando. Não deixe de contribuir. Entra lá, contribui ou como facultativo. Mínima, isso, pode ser como facultativo, daí, mas contribua, né? Porque isso aí, esse período vai fazer falta, inclusive, como tempo de contribuição lá para frente, né? Para fechar o tempo, né? Então, é importante a gente sempre manter as contribuições. E daí já a privada, né, que acho que você comentou, aí a privada, assim, ela tem a fechada e a aberta. No caso dos advogados, existe a OB-Prev, que é daí um regime fechado, né? Então, daí só quem pertence a essa categoria profissional pode contribuir, mas é opcional, né, é facultativo. E daí tem as abertas, que eu conheço alguns médicos que aderem, porque acho que não existe... dentro da categoria de médicos, uma previdência própria, né? Então, existem bancos em geral, Banco do Brasil, enfim, né? Sempre é recomendável. Claro que quem é bem econômico, bem disciplinado, né? Me parece que aplicações são mais interessantes, rentáveis, né? Mas é difícil ter essa disciplina, né? Esse conhecimento. E tem que ver também qual que é a segurança dessas aposentadorias privadas. Olha, segurança nem no INSS a gente tem muito, assim, né? Segurança financeira, né? Sim. Assim, a segurança, claro, sendo algo, assim, né, do governo, não vai ser extinta a previdência, impossível, né? A questão só é a segurança econômica mesmo, que você não vai poder, não vai ter com o INSS. Né? Então, pode ser que chegue num momento que o benefício vai defasando de um jeito que você não, mal consiga pagar as contas básicas. Assim. Então, acho sempre importante a gente estar pensando, porque isso é um pouco cultural, né? Eu acho que a gente não tem esse costume de pensar lá para frente. Né? Um dia a aposentadoria vai chegar, né? O tempo para se aposentar. E quanto antes a gente se planejar, melhor. Né? Então, a ideia é... Porque a impressão que eu tenho é que você calcula muito a sua previdência pelo seu custo de vida atual, né? Sim. E muitas vezes você pensar que você vai viver na tua velhice com R$8.000. Estou considerando a melhor das hipóteses, que a gente está recebendo o teto, né? Assim, R$8.300. É possível pagar as suas contas mensalmente com R$8.300? Né? Então, essa é a primeira pergunta. E se a resposta é não, então qual é o recurso que você tem, né, para poder garantir uma velhice assim digna, exato, né? E aí entram as previdências privadas. E até porque, só me permite assim, um parênteses, na época que a gente está, né, na velhice, o plano de saúde é mais caro. Nossa. Gasta mais com remédio, mais com outros tipos, né, enfim, né, de atendimentos, às vezes uma fisioterapia, enfim. Então, é o momento que mais gasto. Então, o que eu gasto hoje não necessariamente vai ser o que eu vou gastar quando eu tiver idoso. Né, idosos, então é importante a gente também só levar isso em conta, né, que o gasto vai ser maior possivelmente, né, mas enfim. Aí a gente tem a segurança das instituições financeiras, né, quer dizer, quando você vai fazer um plano de previdência, você tem que confiar numa instituição, né, determinada. É alguma coisa de longa data, né? Exato. Você está pensando em 20 anos, 30 anos. Sim. E aí pensando se você tiver eu vou entrar não sei se a gente pode seguir para isso, mas se você faz uma declaração do imposto de renda completa, você tem aquela questão de os 12% do que você ganha, você poder
contribuir para o PGBL, né? Sim. E aí você ter isso descontado na hora de você pagar o seu imposto, correto? Sim. Eu confesso para você que não é bem o que eu trabalho, assim, né? O que eu trabalho mais é com essas questões do INSS, Previdência, Previdência do regime geral, né? Então, essas, assim, o que eu oriento é que a pessoa realmente podendo, né, vem aderir a um plano de previdência privada. Acho isso bem importante, né? Acho que não é... Tem que ir alertando. Por vezes, até tem um discurso um pouco mais chatinho, você fala assim, contribuam, né? Pense no futuro. Mas é importante. Conforme a gente vai se aproximando, que a gente vai se dando conta, vai tomando consciência, né? E na medida que a gente ouve também reclamações de familiares, de pessoas, puxa, mas se eu tivesse me preparado melhor, enfim, né? Então, é importante. É isso que eu ia te perguntar. Você atende essas pessoas, né? Você atende pessoas com questões de dúvidas quanto à aposentadoria ou planejamento, né? Sim. Hoje em dia, as pessoas te procuram muito para isso? Sim. Isso até se tornou uma espécie de produto que os escritórios da advocacia em matéria previdenciária vêm oferecendo, que é o tal do planejamento previdenciário. Né, que é justamente estudar a situação ali da pessoa. Qual que é o melhor momento para ela se aposentar, qual que é a melhor forma dela contribuir, se ela há essa possibilidade de elevar um pouquinho o percentual de contribuição para visando uma aposentadoria melhor, verificar se ela tem algum período para trás que ela deixou de contribuir, que eventualmente pode ser útil ainda, né, que daí tem que fazer um cálculo, ver se com correções, né, e enfim, né, se vale a pena, né, com as pessoas que desembolsaram 50 mil, 80 mil, mas ainda assim é benéfico visando uma aposentadoria mais precoce, antes do tempo esperado, né? Isso só é possível com esse estudo, né? Exatamente. Porque cada situação é única, né? Exatamente. Cada caso é um caso, a gente costuma dizer. Como talvez na área de medicina, né? Cada situação é uma. Mas, assim, o histórico realmente muda bastante. Até porque nem sempre a pessoa só trabalhou na profissão de médico, né? Às vezes teve outras atividades. Né? Então, é importante levar isso em conta. E você já há alguns anos trabalha nisso, né? Muitos anos, faz né? 20 anos. Uma boa parte disso, eu diria uns 15 anos, pelo menos, a gente atendia pessoas carentes, que a gente tinha um vínculo, não temos mais, infelizmente, mas um vínculo da instituição do Unicuritiba, quando eu dou aula, com a Justiça Federal. Então, as pessoas que buscavam a Justiça Federal, nós atendíamos. Eram as faculdades, não só a Unicuritiba, também outras atendiam. E então a gente estava acostumado com esse tipo de reclamação. Que, normalmente, assim, aposentado, quando encontra um advogado, ele pergunta, mas não tem uma revisão para fazer? Que geralmente são pessoas que estão descontentes com o valor. O que não é ilegítimo, né? A gente entende que realmente ela vai defasando. Mas não costuma ter revisão de uma forma geral, não tem. Até eu brinco, se tivesse para o senhor, teria para o Brasil todo, né? Mas, enfim, que algumas situações de fato, a gente podendo fazer uma avaliação, realmente houve, às vezes, um erro lá na hora de somar um valor, de incluir, ou às vezes deixou de incluir um período. Então, algumas reclamações que não sejam essa da defasagem, né, são cabíveis, né? Então, pode ser que tenha algum médico aí que está falando, opa, mas esse não é o benefício que eu estava imaginando. Então, vamos fazer uma revisão. Vamos mandar para um contador, fazer toda uma estimativa, né, do que já foi contribuído, se essas correções estão corretas, né? Agora, talvez uma dica importante seja, o médico ele tem uma formação muito longa, né? Então, muitas vezes a gente para pensar nisso quando a vida estabiliza, né? Que isso muitas vezes é ali depois dos 30, 35, às vezes 40 anos. Mas talvez uma dica seja, para quem está nos ouvindo, comece a pensar nisso, porque um dia você vai envelhecer, né? E muitas vezes a gente não tem o mesmo gás para sair trabalhando no mesmo ritmo que a gente trabalha hoje. Então, quanto antes você começa a se planejar, maior é o tempo que você tem para contribuir e ver o que você vai precisar no futuro, né? Exato. Requisito hoje, vamos falar, Lu, é idade e tempo de contribuição. Isso. Né? Então, a aposentadoria comum, que a maioria das pessoas se enquadra, né, que a gente chama de aposentadoria programada. Mulheres 62, homens 65 anos de idade. Isso é requisito etário. Tempo de contribuição, 15 anos para as mulheres e 20 para os homens, no mínimo. Isso no mínimo. Se eu contribuir mais... porque aí me surgiu uma dúvida assim, ó. Sim. Se eu não me engano, quando eu era residente, a gente tinha um salário, isso eu sei, a gente tinha um salário, mas eu acho que tinha alguma contribuição para o INSS como residente. Tem. E deve ser um valor baixo, né? Isso não atrapalha? Não era melhor eu não ter isso e daí começar a contribuir, já que são 15 anos? Digamos que eu começasse, então, com 50 anos e trabalhasse até os 65. Eu não ia ter
contribuições mais altas e daí não ia conseguir melhor o teto? Mas ou não veja, é bem assim que funciona? Veja só a questão do cálculo. Uma coisa é a gente preencher esse tempo, eu sei que fica um pouco confuso, né? Imagino. Uma coisa é a gente ter um tempo para fins de fechar o requisito, né? Então, entendi. Por isso que eu falei 15 anos as mulheres. Outra coisa é o tempo para fins de recebimento. Então, assim, para você receber 100% do valor da tua média, você vai ter que ter 35 anos de contribuição. Se você tiver os 15, né, que você está imaginando, vai ser muito pouco. Vai ser um percentual bem pouco, vai ser 60%, digamos, arredondando, assim, da média. Entendi. Né? Eu não tinha entendido o 35 e o 15, eu fiquei em dúvida. Eu já me adiantei, assim, né, querendo dizer que para chegar nos 100% da média, tem que ser 35. 35 para mulher, 40 para homem. Isso, mínimo ser... 15, 10 e 15. Você consegue se apresentar com 15, vai 15 e 20, merreca, né? Exatamente. Que a mulher que tiver 15 e o homem 20, que é o mínimo, a aposentadoria vai ser 60% da média. Entendi. E aí, para você conseguir o máximo, seria 35 para mulher. Isso, e 40 para os homens. 40 anos de contribuição para os homens. E aí cairia na... Ainda assim, a segunda parte é a média das contribuições para definir lá. Isso. Daí, dependendo da média, se a pessoa teve, digamos, 100% do período contributivo, que a gente chama PBC, período básico de contribuição, de julho de 94 até a data do pedido, se for sempre sobre o teto, daí possivelmente vai chegar a média no teto, né? Mas dificilmente, ainda mais a gente no início de carreira, na maioria das pessoas, ninguém começa já né, com um valor alto, né? Dificilmente, não com ninguém, né? Agora ficou bem claro mesmo. Então, eu sei que a Previdência, até por isso que mesmo os alunos às vezes evitam fazer a matéria, porque não é muito fácil a matéria previdenciária. Mas depois que a gente entende esses detalhes, vai assimilando, daí fica mais fácil. De entender, né? Mas não é assim... E aí a gente vê tudo isso acontecendo e vocês têm muita judicialização de questão? Porque coisas mudaram, pessoas achavam que iam receber, não receberam. Tem. E assim, a gente tem ainda, digamos, antes de entrar com uma ação na justiça, a gente tem ainda a possibilidade de discutir via administrativa no próprio INSS. Dependendo da época, né, tem épocas, assim, o ano passado, por exemplo, estava mais tranquilo. Mas era melhor a gente insistir num recurso administrativo do que entrar na via judicial. Mas dependendo do momento, às vezes é melhor, né, a gente tem que pensar estrategicamente, às vezes é melhor já entrar na via judicial. Mas, especialmente em casos de aposentadoria especial, a gente tem que recorrer ao judiciário. Então, o INSS é comum dizer não. O INSS é pródigo nisso, ele geralmente indefere, né? A não ser que seja tudo bem redondinho, bem comprovado, daí consegue, né? Mas é possível, né? Então, assim, né, a concessão da aposentadoria especial, né? Perfeito. É merecido, né? Para quem trabalha sujeito à exposição a agente nocivo, né? Sim. Super legal, né? Eu tô super orientada, assim, agora já posso explicar em casa. E uma sugestão que eu dou, o site do INSS, eu acho ele até assim, fácil, né? E ali qualquer pessoa pode se cadastrar para ver, inclusive, acompanhar seu histórico contributivo. É isso que eu ia falar, não só se cadastrar, porque quem já... Isso, não só se cadastrar como segurado, né? Porque quem já está contribuindo já tem um cadastro? Já tem um cadastro. Ou é um cadastro diferente do site em si? Acho que deve ter um cadastro do site. Para entrar no site tem que criar senha. Né? Tá. E ali eu conseguiria acompanhar como é que está a minha evolução. Isso, ali, né? Tem acesso ao CNIS, que a gente chama, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Isso qualquer pessoa pode acessar e eu até recomendo. Porque para ver se consta todo o período contributivo. Eventualmente, alguém trabalhou em alguma clínica, algum hospital que não houve esse recolhimento, então ainda dá tempo, né? Quanto mais tempo passa, é mais difícil depois para né, legalizar isso. Então, é importante já ir acompanhando se está tudo em ordem ali, se está em dia as contribuições, se correspondem, né, ao mesmo valor. Foi descontado um valor, mas e repassado outro. Então, é importante. E dentro desse trabalho de vocês, dentro do escritório de atendimento, para planejamento de aposentadoria, vocês também teriam a orientação de como fazer a aposentadoria privada? Ou não? Não. Assim, eu me eximo porque é uma questão de preferência pessoal também, né? Então, tem banco privado, banco público. Eu, particularmente, vou mais no seguro, um banco público. Como né, eu já mencionei o nome Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Mas também tem outras opções, né? Então,
Isso já não... Normalmente são corretores de seguro que vão dar essa orientação. Consegue dar uma orientação, né, mais exata. Mas é que são sempre orientações com viés, né? Tem isso também. Eu penso isso, assim, né? Mesmo lá na OAB Prev, volta e meia tem ex-alunos que me procuram, porque quando a gente se forma ali na OAB, né, quando recebe faz, né, o número da OAB, a inscrição, sempre, ultimamente, a OAB Prev tem feito contato para oferecer, né, que eu acho bem legal isso. Aí alguns ex-alunos ficam inseguros e me procuram. Professor, eu lembro que a professora falou em sala de aula OAB Prev, agora eu estou em dúvida, será que é uma boa? Será que eu devo aderir e tal, né? Porque a gente fica pensando, a pessoa tem a sua... ela quer vender, né? Sim, o plano. Plano. Aí eles se sentem meio, assim, não vou dizer coagidos, mas inseguros em aderir, Sim, né? a gente fica eles inseguro, perguntam, será né? que não dá para esperar um pouco? Eu, particularmente, acho que se tiver condições, é melhor aderir agora. Porque às vezes é um dinheiro que você vai gastar em outra coisa. Sim. Né? Então, pelo menos é uma poupança forçada ali. E daí, para aposentadoria privada, cada plano vai ter as suas regras, o seu combinado, e aí você tem que estudar Normalmente, isso. assim, é possível, digamos, são planos que te possibilitam resgatar o dinheiro antes, diferente do INSS, né? O INSS, ele usa o sistema chamado repartição, né? Então, a gente contribui para um grande cofre, assim, né? E daí você não tem como tirar. Eu já contribuí 20 anos e quero meu dinheiro de volta. Você não tem no INSS, não tem teu número ali, as tuas cotas que você já contribuiu. Diferente de uma previdência privada. Né? A previdência privada você tem como acessar e, eventualmente, resgatar esse valor que já foi investido. Né? Então, Muito bom. A gente já está se indo para os finalmente, né, desse episódio, Vivi. Espero ter trazido notícias boas. Enfim, assim, né? Eu vou até falar para a Luciane dar a sua mensagem final, mas eu acho que eu já sei qual é. Mas... Contribua. Contribua. Eu trouxe até uma frase, falei, não, tem que terminar com uma frase de efeito, como dizem, né? Eu trouxe uma de Confúcio. Um homem que não planeja com antecedência encontrará problemas à sua porta. Esse foi de Confúcio. Aí tem um outro aqui, uma outra frase. Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Então, aqui, mas fazendo assim até uma analogia com o presente, com a situação, né? Eu penso assim, vamos nós plantarmos as nossas árvores para a gente usufruir, né, da própria sombra, né? Então, a gente pensar, não deixar assim à mercê da vida, né? Não pensar, meu filho vai me ajudar, um familiar, ou depois me vir. É como vocês comentaram há pouco, quando chega lá, o corpo está mais debilitado, as oportunidades de trabalho já não são tão boas. Então, o importante é se prevenir, contribuir. E passa rápido, né? Passa. E quando cada vez parece que mais rápido. O negócio foi, a gente está fazendo já, a Vivi é mais nova, mas 20 e poucos anos de formado, né? Quando eu olho e falo assim, mas aonde? Onde eu estava? O que eu fiz? Não é possível que passaram 20 anos, né? É verdade. E aí vai acontecer isso de novo. E eu imagino que a população esteja se aposentando mais velha, né? Acho que você deve ter... Nos seus atendimentos, imagino que você tenha visto as pessoas se aposentando, antigamente se aposentavam antes, sim. Talvez não só pela questão da legislação, mas porque se sentem aptas a continuar trabalhando, às vezes em outra área, né, outras coisas, e a gente imagina que a gente também vá poder, né, e eu acho que a ideia da lei é justa, né, porque, poxa, se você tem condição de continuar trabalhando, continuar contribuindo com a sociedade, então... vamos aproveitar isso, porque é diferente uma pessoa de 55 anos hoje de uma pessoa de 55 anos há 20 anos atrás. Meu sogro se aposentou com 50 e poucos anos, meu pai também se aposentou com 50 e poucos anos, né? E hoje a gente se sente, né, na plena capacidade de atuar na sociedade e tudo mais, né? Então, mas a gente, por outro lado, se sente inseguro, porque sabe que são tempos, como você falou, não parecem vir coisas mais fáceis, né? Sim. E sim coisas mais difíceis. Olha, foi super legal conversar com você. Entendi muito bem as coisas, né? Com certeza. Vamos se esclareceu, né? Bastante coisa. Pena que eu não sou vendedora, senão já ia estar no cartão. Encontrar o teu plano de previdência. Mas quem quiser, Luciane Trípia, né, faz todo esse apoio aí e orientação. Eu vou lá fazer planejamento com você, porque eu acho que vale a pena, né? Com certeza. Como você falou. E assim, até eu vejo
médico ou dermatologista, ele tem 75 anos. Eu acho o máximo que ele escolhe, ele, não vou falar nome, né? Mas assim, ele trabalha 2 vezes por semana no consultório, os outros ele vai jogar tênis, vai fazer o que gosta, né? Assim, porque assim, a atividade profissional ainda o realiza, ele se sente útil, né? Mas ao mesmo tempo também ele se permite ter mais prazeres para além do trabalho. Então, assim, para mim ele passou a ser assim, até quase que um exemplo, né? Porque é uma pessoa que consegue conciliar, né? Então, acho que e essa é uma coisa que ideal, eu e né? Que a gente tem conversado, que é o planejamento da aposentadoria financeira, mas também tem uma outra conversa aí, que é o planejamento da aposentadoria não financeira, né? De vida em geral, né? Porque você pode ter outras atividades, se preparar para fazer outras coisas, né? Isso. Não ficar... O médico é muito assim, ele quer trabalhar. Porque daí já não sabe mais outra coisa para fazer. Legal. Né? Muito legal. Ainda mais quando é uma especialista numa área e para aquela área ele já não se sente tão seguro, né? Perfeito. Mas vamos estourando o tempo, vamos caminhando para o final. Vamos lá. Então, agradecendo a presença da Lu, agradecendo vocês, a audiência, espero que tenham aproveitado bastante esse episódio e sigam conosco, Oftalmo Expert, de olho no futuro.